Bom, pessoal, depois de organizar as pistas e identificar, né, todas as pistas estéreo, mono, o que é locução, o que é música, o que é efeitos, cada elemento sendo organizado dentro de seus grupos. Notem que eu coloquei alguns quando existe alguma repetição de uma música, de uma faixa, ou mesmo algum outro trecho, mas é de uma mesma faixa, a gente tende a colocar em pistas iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui a música, eu tenho um trecho de uma música aqui, depois ela vai se repetir mais pra frente, e essa daqui é a música, né, a vinheta de abertura, então ela é a mesma, a gente tende a colocar na mesma pista, tá. Outra música que aparece é uma música que ela vai ter aqui em algum momento, depois ela vai se repetir, e depois ela vai aparecer de novo. Então a tendência é a gente colocar dentro da mesma pista, porque se eu for fazer algum tratamento, alguma coisa e ela tiver, na mesma pista, isso facilita na parte da mixagem. Os efeitos sonoros a mesma coisa, se eu tiver alguma repetição de efeito, é interessante que ele fique na mesma pista, né, se eu tiver algum efeito aqui tem um, aqui tem o outro, né, que é uma repetição do efeito, então eles estão na mesma pista, mas não necessariamente eu preciso ter uma pista para cada efeito, eles podem haver efeitos diferentes dentro de uma mesma pista, a questão só é você ter uma tendência a manter na mesma pista se for efeito parecido, com uma sonoridade parecida, ou que ele deve ser no mesmo ambiente, enfim, é uma organização mais lógica para a gente conseguir se localizar efeitos que eventualmente precisem do mesmo tratamento. Notem que eu coloquei pistas coloridas aqui, a gente tem essa possibilidade de colocar cor, existe a possibilidade também de configurar o programa para que as cores, elas correspondam às cores da pista, é uma outra opção, mas nesse caso aqui, que não são tantos elementos, né, eu não achei tão necessário, eu estou usando aqui o que é a configuração padrão do Pro Tools. Bom, a gente vai começar, apesar de que eu vou fazer todo o trabalho aqui, né, a gente não está falando de uma pós-produção em que muitas pessoas vão fazer edição e depois isso vai passar pela mixagem geralmente por uma terceira pessoa. Nesse caso, é uma edição rápida, é um vídeo para a internet, então, como eu vou fazer todo o processo, não teria tanta necessidade de dividir os elementos, eu poderia até inverter algumas ordens, mas de qualquer maneira, como é um vídeo baseado em locução, a tendência nossa é sempre começar pela voz. Então eu vou fazer o que seria uma edição de diálogos. Nesse caso aqui, é um diálogo que ela é apenas uma locução, ela está sempre em off, né, na verdade é uma voz over, e ela não vai aparecer em tela, a gente não tem sincronia, então isso é muito tranquilo. Se fosse o caso de aparecer o ator em tela, a gente teria que fazer essa divisão da locução por, pistas também, então possivelmente eu precisaria de mais pistas. Aqui, muito possivelmente, eu vou conseguir trabalhar com uma pista só. Então, a primeira coisa para se fazer, se eu vou trabalhar só com os diálogos, né, no caso aqui que é só a locução, então eu vou ouvir só esse elemento. A ideia então é eu dar um solo nessa pista e eu vou tocar ela sem ouvir os outros elementos, ainda sem mexer também no volume, eu vou deixar como ela veio, na verdade ela veio sem automação nenhuma de volume da edição, e por enquanto não estou muito preocupada em mexer com o nível. Eu vou primeiro me preocupar em edição, o que tiver de editar nesse material, o que eu precisar cortar, colar, colocar fade, substituir algum take, alguma fala que de repente não ficou muito boa, uma fala que pode ter ficado um pouco sobreposta, refazer alguns fades. Então, enfim, é o processo, né, de alguma respiração que ficou a mais, coisas que tiverem eventualmente interferindo no entendimento da fala,
a gente vai mexer. A ideia seria ouvir essa faixa inteira, eu não vou fazer isso agora, eu vou ouvir só aqui um pedacinho, para identificar esses pontos que precisam, principalmente, né, eu começaria primeiro pensando em substituição, eventuais substituições por outros takes, né, ou alguma outra coisa. Vou colocar aqui já num ponto que tem perto aqui de uma possível substituição. Foi junto com a chegada dos trilhos do trem que o cinema veio parar em São Carlos. A primeira exibição de filmes em São Carlos ocorreu em 10 de outubro de Aqui a gente já conseguiu identificar que teve uma palavra que saiu um pouco com um erro, né, em vez de falar São Carlos, o ator falou São Caros. Isso é uma possível substituição que eu posso fazer para melhorar o entendimento aqui da fala, né. A primeira exibição de filmes em São Carlos ocorreu em 10 de outubro. Então, ele saiu, acabou saindo, né, essa meio comida. Eu vou tentar procurar um trecho aqui, se tem algum outro take que ele fala São Carlos, um pouco mais claro. Então eu vou marcar aqui, eu vou com um marker, né, que eu posso ir com atalho, no enter numérico ou aqui para adicionar o marker. Por enquanto eu vou colocar aqui, né, só para anotar. Se eu quisesse ouvir tudo e só deixar anotado que precisa de substituição e depois fazer tudo de uma vez, pode ser. Mas no caso, né, aqui eu vou já fazer esse exemplo de substituição, mas isso daí pode ser também um processo que, a gente faz primeiro uma audição e depois faz todo o trabalho. Bom, para eu achar outro take aqui, eu imagino que isso daqui deve ter sido gravado em sequência. O texto, ele é gravado por partes, por trecho. E cada um desses trechos é repetido algumas vezes. Então, eu vou pegar uma pista que eu deixei aqui sobrando, que vai ser a minha pista de trabalho, tá? Essa pista áudio 1 aqui, eu vou usar ela para trabalhar, em vez para eu não precisar ficar usando essa mesma pista aqui. Bom, eu vou copiar esse pedaço desse áudio aqui, eu vou dar então o Ctrl e o Alt copia e o Ctrl ele mantém no mesmo lugar. Eu vou copiar aqui para cima para minha pista de trabalho, deixo aqui, dou um solo aqui na onde eu estou ouvindo e vou abrir esse áudio para ver se ele veio, o take anterior, se ele tá aqui antes. E aí eu descubro que ele tá, ó, esse aqui foi o segundo take que ele usou, tá? Eu copiei aqui só para eu não perder o lugar, né, para eu saber depois, eu marquei aqui onde eu vou fazer a substituição, e aqui agora eu vou procurar esse trecho e depois eu trago para cá para fazer a substituição. Então vamos ouvir o que que tem aqui. A primeira exibição de filmes em São Carlos ocorreu em 10 de outubro. Aqui eu já tenho um take que ele falou São Carlos, né, que falou que tá ok, que ele falou A que saiu primeira correto. exibição de filmes em São Carlos. Então, eu vou separar esse pedaço aqui. Eu posso dar tanto um comando X aqui ou só o X, né, para recortar esse trecho, ou então eu posso dar um crop nesse áudio, um trim também, que se for aqui no edit trim clip, é o command T, também ou trim, né, que é a seleção, ele vai fazer, né, cortar bem em cima da seleção e trazer esse áudio para cá, tá? Pode ser por drag and drop, pode ser, tem alguns atalhos também que facilitam isso, mas eu vou só trazer ele para cá, né, e ouvir aqui o original, onde eu quero trocar. Filmes em São Carlos ocorreu em. Então, aqui né, o trecho que eu quero substituir. Eu já vou apagar esse trecho. Na verdade, assim, primeiro, antes de apagar, né, eu vou conferir se está certinho aqui a sincronia para ver se o áudio substituído, se ele está exatamente com o mesmo tamanho. Se tivesse lip sync, seria muito importante que isso também estivesse em sincronia com a imagem, né? Às vezes a gente tem que fazer algum processamento para diminuir ou aumentar um pouco o tamanho do áudio, mas nesse caso aqui, como também não tem lip sync, eu não preciso nem me preocupar com isso, basta que ele esteja inserido no lugar correto. Então, só para dar aqui um play. Filmes em São Carlos. E aqui o que eu quero substituir. Filmes em São Carlos ocorreu. Então, eu vou tirar esse pedaço aqui,
né? E aqui eu posso trazer com o Ctrl, eu trago para cá, para ele vir exatamente para o ponto certo. Aí eu vou achar o ponto que eu vou fazer a junção desses takes, né? O ideal é achar algum ponto sempre que esteja com menor quantidade de sinal, ou seja, que eu tiver menos onda aqui aparente. Vamos primeiro testar aqui para saber qual que é o áudio que eu tenho aqui, né? Que é os pontos de corte, e aí eu vou decidir para onde eu faço essa junção que eu vou para juntar esses takes. Vamos lá. Filmes em São Carlos ocorreu em 10. Tá ok, né? Aqui ele já ele fala aqui, né? São Carlos, e aqui já deu uma Ocorreu em 10 de outubro. aqui já é a fala seguinte, né? Então, eu consigo fazer essa junção aqui, né? Eu dou um zoom, sempre é interessante dar um zoom bem próximo aqui. E eu vou, como eu estou usando aqui a ferramenta Smart Tool, que é essa aqui, que é de cima, que junta as 3 ferramentas, né? Dependendo de onde eu colocar o cursor, ele altera as ferramentas. Essa ferramenta Smart Tool, ele vai, quando eu colocar entre 2 áudios que estão juntos, ele aparece esse quadradinho e eu estico, clicando com o mouse, e ele faz um crossfade. Esse fade que ele fizer aqui, primeiro ele vai dar essa opção de fade, isso é um padrão que a gente escolhe ali nas preferências do Pro Tools. Se eu quiser alterar esse modelo de fade, eu posso colocar aqui como equal power ou equal gain. Energia igual ou ganho igual. Que são modelos de curvas diferentes para ele fazer o fade de cada clipe. Carlos. Então eu coloquei aqui, né? Mesmo que a gente não ouça esse... É importante, né? Que a gente até poderia deixar isso sem fade, porque eu não estou ouvindo essa junção. Muitas vezes a gente não ouve se a junção ela for feita realmente num ponto onde eu não tenha sinal. Mas, na verdade, se a gente for chegar bem perto, vai ver que existe sinal aqui. Caso eu vá aumentar esse áudio, ou se eu for colocar algum efeito, algum processamento, pode ser que essa junção fique aparente. Então, de qualquer maneira, é sempre bom colocar um crossfade, que a gente garante que essa junção aqui ela fique, né, devidamente costurada, para a gente não ter algum pop, alguma coisa que escapa, que é quando você tem a junção de 2 áudios e eventualmente a gente tem essa quebra na onda aqui que vai dar um som não natural, né? Então, eu vou deixar aqui um fade. Na verdade, como ele é muito pequeno, tanto faz o modelo do fade, né? Se ele estiver realmente num lugar com pouco sinal, basta ter um fade que já vai ser ok, né? Ele é muito pouco, são milésimos de segundo, então realmente vai ficar muito imperceptível. Carlos. Vamos ouvir para ver se está ok. Eu aqui aumentei a onda só para a gente conseguir enxergar direitinho. Vou voltar ao normal aqui. Filmes em São Carlos ocorreu em 10 de outubro de... Então aqui eu tô com o take substituído, tá? Bom, se eu já fiz isso, depois que eu fiz isso, eu vou aqui tirar o marker, né, e seguir o trabalho. E essa é uma das coisas para se fazer para edição, né? Primeiro identificar, então, se tem alguma fala que pode ser trocada, fazer essa substituição. Uma coisa também, né, depois de fazer a substituição, é passar a fazer os fades, né, o fade in, fade out, onde não tem fala, você pode deixar, né, sempre fazer um fade out e um fade in, para o som ele não entrar, não correr o risco de entrar no meio de alguma onda, de ter algum sinal que na hora de fazer um processamento pode dar algum clique. Então isso é muito importante, que sempre na entrada de cada fala eu tenha um fade out, um fade in, e sempre nas emendas eu faço um crossfade, nem que seja um crossfade pequenininho, né, como esse de emenda, né? Porque existe um sinal aí de fundo, existe ali o ruído da gravação, que ele pode ser muito pequeno, mas ele pode aparecer no caso em alguns casos. Então, sempre é bom fazer isso e sempre ouvir o resultado depois, tá? Então, esse é o próximo, esse é o primeiro, então, a primeira coisa para se fazer, né, durante a edição de diálogo.
ouvir só os diálogos, fazer a substituição, fazer qualquer limpeza, se tiver respiração que não tenha que estar lá, ou algum barulho de língua, de dente, qualquer coisa que possa interferir, a gente faz a substituição, coloca os fades e depois a gente vai seguir para a parte de equalização e eventualmente redução de ruído, mas eu prefiro deixar isso para fazer para uma segunda etapa. Então, primeiro fazer toda a parte que tiver que mexer no áudio, e aí depois a gente vai fazer também com os outros elementos o que precisar de algum ajuste ou de alguma edição. Primeiro, sempre a edição, para depois mexer no que é referente à mixagem. Então, por enquanto, é isso. E agora, então, esse é o trabalho a se fazer no vídeo inteiro. Depois, a partir do próximo, eu vou explicar as próximas etapas.